Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Amém. Se eu faço isso aqui, que a menina fez aqui, Jesus, eu já estou todo crocante. Eu acordo. Além de estar ficando velho, a gente está ficando crocante. Mas é isso. Muito bom estar com vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Eu vou ser em breve. Eu espero que, assim como Deus falou comigo, fale com vocês também. Pedir um favor, quem puder. Põe seu telemóvel no silencioso ou no modo avião. Por favor, se não puder, também fique no seu telemóvel. Está esperando alguma ligação urgente aí? Tá bom? Muito bom estar com vocês. O tema da mensagem de hoje, ela é bem sugestiva para os dias atuais. Mas antes, eu quero orar e depois a gente vai passar um vídeo bem legal. Bom, vamos orar? Pai, obrigado por mais um dia, Senhor Deus. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor Deus, de estarmos aqui para te louvar e engrandecer o Teu nome. Muito obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade, pelas misericórdias que o Senhor tem nos dado a cada manhã, Senhor Deus. A cada manhã o Senhor tem nos dado misericórdia, tem nos dado a oportunidade de recomeçar, Senhor Deus, da forma que o Senhor quer, não da forma que queremos. Seja conosco, ó Pai, que essa mensagem venha trabalhar em nossos corações, que venhamos pôr em prática tudo aquilo que aprendemos, Senhor Deus, no dia de hoje, e tudo, Senhor Deus, que o Senhor tem nos ensinado, Senhor Deus, que sejamos obedientes à Tua palavra. É a oração que eu te faço, te agradeço hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, em relação ao português, eu estou falando brasileiro, vai ter algumas palavrinhas, como estamos em casa, vocês, por favor, eu vou fazer ainda 2 anos, tá? E estou aqui, estou aprendendo, às vezes lá no trabalho eu estou lá com o pessoal vai falar comigo alguma coisa, eu digo, pronto, agora deu. Alguém? Aí ele fala, eu não entendi. Ah, pá, tu não entendes? Eu digo, calma, tem calma. Aí tá, porque também eu estou aprendendo no português. Às vezes eu falo algumas coisas lá, eles ficam espantados. Aí eu vou e explico. Então, da mesma forma, se eu falar alguma coisa aqui que lá no Brasil a gente fala e aqui não é normal, por favor, me fala, tá? Já me perdoe. Eu tenho me esforçado. Claro que eu não vou falar igual vocês falam, mas falar o que vocês falam da forma que vocês falam ao português, tá bom? E também antes do vídeo, eu peço que vocês continuem orando por nós lá em Gaia, tá? Nosso pequeno grupo em Gaia, vocês são convidados a fazer uma visita. Quinta-feira agora temos oração online, entre nos grupos da igreja, que são vários grupos. Você vai estar por dentro de tudo que está acontecendo em Gaia. Quinta agora é oração. A próxima sexta-feira é o nosso encontro. Eu vou só fazer um convite e vai ser um encontro diferente. Vai ser na praia. Então estão todos convidados. Tá? Nem o pessoal de Gaia sabia. Mas enfim. Vai ser na praia e vamos ter a oportunidade de ter um momento de comunhão, confraternização entre nós, o pequeno grupo. Você é convidado e também de evangelizar através das 4 leis espirituais, tá bom? E aí você será bem-vindo. Vamos passar nos grupos o sítio correto onde vamos nos encontrar, tá bom? Deus abençoe. Vamos lá, passa o vídeo. Eu quero que vocês prestem. Deixa eu ver. Segura, pelo amor de Deus. Faz pausa. Faz pausa. Olha aí, faz pausa. Tá vendo aí? Deixa eu ver aqui. Aqui ele já. Obrigado. Faz pausa. Obrigado. Tem como abrir mais a tela? Eu estava só olhando aqui as pessoas. Pronto, pode soltar agora. Prestem atenção. Prestem atenção nesse vídeo.
Alguns se assustaram. Por que esse vídeo? Quando eu vi esse vídeo, eu quase joguei o telemóvel. Né? Estou lá concentrado. Eu digo, meu Deus, um amigo pastor mandou, eu digo, caramba, para que ele faz isso? E por que eu fiz isso? Porque o que vamos falar hoje é sobre é hora de acordar. Muitas das vezes nós estamos vendo as coisas de uma forma romantizada e esquecemos de nos preparar para certas surpresas. Muitas das vezes estamos dormindo espiritualmente. E a volta de Jesus, de Cristo, vai ser assim, de repente. É como se fala, se eu sei que o ladrão vai invadir minha casa, eu fico logo preparado. Ele não vai entrar de jeito nenhum. Mas o ladrão ele vem de repente. E isso tem acontecido na igreja. Abram suas Bíblias aí, em Romanos capítulo 13, o versículo só o 11. Romanos capítulo 13, versículo 11. Deixa eu ser um pouquinho chato. Tem como acender aqui, por favor? A idade está chegando. Né? Não é mole, não. Eu estou em casa, obrigado. Abra suas Bíblias, em nome de Jesus, acessem aí. Eu estou em casa estudando a Bíblia com um telemóvel aqui assim, com a lanterna. Aí Carol fala, tu não está enxergando se a lanterna está aqui, porque eu não estou enxergando. E a outra Bíblia, diz que a letra é gigante, né? Diz que a letra é gigante, para mim não é. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos capítulo 13, versículo 11, diz assim: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Amém? Paulo aqui escreve aos cristãos de Roma, né? Gente salva, conhecedora da verdade, gente que... E eles não estavam em pecados escandalosos. Paulo, ele fala para o povo cristão, um cristão em Roma. Assim eu estou falando para cada um de nós. Aquele que nos visitam, sejam bem-vindos, tá? E eu quero trazer essa mensagem para nós, cristãos, para aqueles também que não são, mas para a gente prestar atenção no que tem acontecido ao nosso redor, o que tem acontecido em nossas vidas. E de lá, em Paulo, ele fala uma certa urgência, né? O sono espiritual, olha a palavra, não sei se tem aqui, ele é sorrateiro, tem? Amém. O sono espiritual, ele é sorrateiro, ele vai... Você, quando aceita Jesus Cristo, existe aquele fogo, aquela chama, é Bíblia, é oração, quer estar na igreja direto, com os irmãos, e aí o sono espiritual começa a entrar na sua vida, quando não vigiamos. Quando eu falo que o sono espiritual, ele é sorrateiro, ele vai tomando seu coração aos poucos, com as distrações do dia a dia. E tem uma coisa que está acabando com a igreja que eu falo com nós, principalmente nos nossos lares, a igreja de Cristo, é uma palavra maldita, que diz assim, nada a ver. O nada a ver está acabando com a vida espiritual dos irmãos. E uma das coisas que tem ocupado a nossa mente, tem roubado o nosso sono espiritual, a distração, na minha opinião, cada um tem a sua, na minha opinião, é o telemóvel. Temos que saber usar essas coisas. Tem gente que está perdendo aquele despertar. Quanto tempo? Eu tenho acredito que vocês também tenham um indicativo no telemóvel que fala quanto tempo eu estou nele, eu passei o dia, né, a porcentagem, quantas horas. E eu, ultimamente, há alguns meses atrás, eu estava olhando, eu estava passando quase 3 horas no telemóvel. Lendo, vendo besteira, rindo. E de vez em quando minha esposa vê, ela está lá do lado, eu estou no outro rindo, ela diz, está rindo de quê, besta? Me chama de abestalhado, que eu fico rindo. Eu estou me divertindo aqui, hein?
E cada dia um peixe, aí eu mostro para ela, ela faz, eu digo, olha aqui, o que é isso? Ela, tá rindo disso? Olha, sem graça ela. Então são coisas, o sono espiritual, ele é sorrateiro. Não é igual um sono que você chega em casa cansado de um dia de trabalho, foi para o ginásio, chegou, tomou banho. Não é assim. É aos poucos. Sorrateiro, sorrateiro. E quando você percebeu, você já dormiu. Uma igreja dormindo é uma igreja sem poder, sem paixão, sem impacto. Uma igreja que não tem um impacto na sociedade é uma igreja que está dormindo. Não tem poder, não tem aquela paixão de buscar ao Senhor, de ler, de estudar. Eu me arrependo muito de uma coisa que, assim que eu me converti. E para mim é o fundamental para a nossa vida espiritual. É a escola bíblica. Eu nunca chegava na hora da escola bíblica da minha igreja. Só chegava no final já. E lá a gente tinha a questão do disciplinado. Eu fazia parte do louvor. E aí eu só vivia em disciplina. Porque eu não participava da EBD. Como é que eu vou dar fruto se eu participo da EBD? Eu só vivi em disciplina, até que uma hora Deus chegou e pum! Não é assim. Se eu quero impactar a minha família, estou orando pela minha família há 22 anos. E entrego eles a todos os dias ao Senhor. Faça isso com a sua família. Não desista. Não desista. É tudo no tempo de Deus. Às vezes eu brigo com Deus. Fico questionando, mas não é o porquê. Não é o para quê, é o porquê eu estou passando por isso. E Deus tem, graças a Deus, Ele tem trabalhado na minha família, Ele está trabalhando na sua família agora. Amém? Muitos crentes, hoje, ainda tem Bíblia e ainda vem à igreja. Olha, muitos crentes vêm à igreja. Olha que coisa, vem à igreja. E tem Bíblia, mas não lê. Mas estão sem fogo, sem sede e sem frutos. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês vieram fazer hoje? Aqui. Aí veio na minha memória uma imagem que eu não trouxe, que tem um homem, nada a ver com o biotipo, tá? Estado físico. Eu venho uma memória, imaginem comigo, um homem magro, um homem, mulher, tanto faz, tá? Como a gente fala, sarado, malhado, todo muscular, pronto. E um mais fora de forma. Não estou ofendendo ninguém, por favor, pelo amor de Deus. Porque às vezes o magro, a vida biológica dele não está tão boa quanto a do gordo. Isso não quer dizer nada, mas temos que nos cuidar, certo? Já imaginaram um magro, o muscular e o fora de forma? Beleza. Aquele que vem para a igreja só aos domingos, vocês acham que ele é qual? É um magro. Porque você não vai comer, não vai se alimentar só um dia por semana. Eu já estou com fome aqui. E eu vou mijar de manhã. O que é mais muscular, ele vem à igreja e busca a palavra, se alimenta da palavra do Senhor. E pratica. O mais cheinho, fora de forma, ele se alimenta tanto da palavra de Deus, mas não pratica. Estão entendendo? Que tem que ter uma sequência aí, nós temos que vir adorar ao Senhor, a palavra diz, alegrei-me quando disser, vamos à casa do Senhor. Para a gente estar louvando e agradecendo o nome do Senhor juntos. Então aí, eu fico olhando, o que você veio fazer, igreja? Vem ao domingo e durante a semana não se alimenta? Não busca a palavra do Senhor?
ou só busca quando está na minha terra, no Nordeste a gente fala aperreado. Aqui é... Como? Hã? Aflito. Aí tradutor, nunca imaginei pregar com tradutor. Rapaz. Então, ou você só busca o Senhor quando está aflito. Isso tem acontecido, meus irmãos, no nosso meio. Nós não estamos dando fruto. Não estamos nos alimentando espiritualmente. Muitos crentes, como eu falei, têm Bíblia, mas não abrem. Seja ela física ou digital. Abra a sua Bíblia, leia, estude. Né? Hoje o Senhor está dizendo, é hora de acordar. É hora de acordar. Então, eu tenho 3 passos aqui, 3 pontos, como a gente sempre faz. Às vezes o pregador faz que é para facilitar mais o entendimento e o nosso estudo. E eu quero compartilhar com vocês. Né? E a gente vai terminar lá para antes das 12. Primeiro passo. Reconheça que você está dormindo. Primeiro passo. Reconheça que você está dormindo. Para tudo começar em nossas vidas, em nossa vida espiritual, nós temos que reconhecer. Então temos que reconhecer que estamos dormindo. A palavra diz em Romanos 13:11, diz, despertai do sono. Paulo não fala com ímpios. Paulo, ele está falando com quem? Para os crentes. E eu quero mostrar para vocês alguns pontos, sonos espirituais que têm acontecido. Eu até já adiantei. Pronto. Sinais de sono espiritual. É quando você, primeiro, não sente mais fome da palavra. Você não tem mais aquele desejo, aquela vontade de abrir a Bíblia. Eu confesso que chegou um tempo que a minha esposa chegava para mim e falava, vamos estudar a Bíblia? Deixa de conversa. Vou procurar um joguinho aqui para assistir. Não estava dando prioridade. Tempo, aquele que fala, eu não tenho tempo, é mentira. Repreenda. Em nome de Jesus, você tem tempo. Você não tem prioridade. E aí, não sente mais fome da palavra. Aí vem para a igreja lá o domingo, né? Aí, seja o pastor está aqui na frente, vamos abrir a Bíblia e tal livro vai ficar. Não sabe onde é. Aí eu digo até às vezes, eu acho que não tem nessa Bíblia aí, não. E assim porque eu falei que eu senti falta e me arrependo de não ter ido para a escola bíblica. Porque quando eu estava na hora do culto, o pastor falava, vamos abrir a Bíblia em tal livro, um livro que geralmente a gente não lê. E eu abri a Bíblia para lá, para cá, eu digo, acho que não tem na minha Bíblia não. Para lá, para cá. Meus irmãos, isso é vergonhoso para o cristão. Não saber manusear a Bíblia. Aí tá, eu estou com batalha espiritual, não sei o que. Está com batalha espiritual coisa nenhuma, tu nem lê a Bíblia, nem busca o Senhor. É uma batalha espiritual. Aí começa. Eu conheço os irmãos 6 horas? Conhece? Não é da hora não é o tempo não. Ele chega assim, ele nunca ora. Ele chega e fala, irmão, vocês oram por mim? Ele não consegue nem orar. Então, o segundo é orar apenas por obrigação. Orar apenas por obrigação. O que assim que eu cheguei aqui, eu observei aqui na igreja, e me alegrou bastante, é que depois de certo período do louvor, temos um momento de oração, né, que cada um, a sua vontade, ora. E quando eu falo orar apenas por obrigação, o que eu gostei é que quando paro, os irmãos oram. E tem igreja que a gente fala assim, quem sentiu vontade de orar, ore por nós, em nome de Jesus, aí todo mundo está lá. É porque eu não tenho, mas se eu tivesse um grilo no telemóvel, cri, cri, cri. Mas só oram por obrigação.
Meu irmão, orar por obrigação é falta de fé. O outro passo, não se comove mais com o pecado ou a cruz. Não se comove mais com o pecado ou com a cruz. Quando eu falo aqui, não se comove mais com o pecado, é aquela palavrinha que eu falei no início, que muitos estão usando na igreja. Que qualquer coisa, não tem nada a ver. O pecado já está normalizado para ele. O que tem acontecido nas igrejas, o que tem acontecido em nossas vidas, é que a gente quer que Deus, ele se adeque a nós. Não a gente se adequar aos padrões cristãos. Quando eu ou você, nós aceitamos a Jesus Cristo, nós estamos deixando o velho homem. E não é fácil. Não é fácil. Um parêntese aqui. Os irmãos gostam de um vinho. Amém? Eita, eu estou num negocinho assim, né? Mas eu não sou muito fã. Eu vou dizer por quê. Nem estou falando, condenando nada, tá? Por favor. Eu bebia bastante. Eu jogava, né? Jogava assim. Completava um time. E à noite bebia. Por isso que eu fui expulso dos times. Rescisão de contrato, porque eu... E quando eu entrei na igreja, eu pensei que eu tinha me convertido, mas tinha me convencido, eu estava continuando com as mesmas práticas. Terminava o treino, ou terminava alguma coisa, a gente ia para uma roda de samba. E eu estava na igreja. Eu pegava o meu pandeiro, botava embaixo do braço e dizia, hoje vai. E tome samba. Quando eu estou falando isso, que não se comove mais com o pecado, e eu estou falando da minha situação, é que para mim aquilo não tinha nada a ver. Aquilo era normal. Então esse nada a ver está destruindo a vida da igreja, a sua vida, o seu lar. Então repreenda em nome de Jesus. Está vivo por fora, mas apático por dentro. São alguns dos sinais, né, do sono espiritual que eu e que você podemos ter. Uma pessoa dormindo está viva. Amém. Graças a Deus que ela está viva. Ela está dormindo. Mas está desconectada da realidade. Está desconectada da realidade. Ela está dormindo, mas está desconectada da realidade. E assim, é assim com alguns crentes. Vem à igreja, mas está distante de Cristo. Está aqui, mas não está atento, não está agindo. Olha só, alguns crentes vêm à igreja, mas está distante de Cristo. Isso é forte demais, meu irmão. A gente vem para a igreja, um louvor abençoado, testemunhos abençoados, uma coreografia aqui abençoada através da letra do texto bíblico. E a gente vem para cá. Por quê? Existem os arrependidos e existem aqueles que que não estão arrependidos, eles têm remorso. Isso, é bom demais assim, os irmãos ajudando, é bom. Ainda bem que Deus, isso quer dizer que os irmãos estão ligados. Eita. O arrependido, ele não comete mais pecado. Aquele que tem remorso, Jesus, passa, acabou, volta a fazer. Isso não é transformação, isso não é arrependimento. E o que Deus quer é que nós venhamos nos arrepender. Deus quer que tenhamos uma vida com propósito, uma vida de intimidade com Deus. Né? Aí eu tenho umas perguntas bem rápidas que você responda para você, não precisa responder alto, dentro de você. A primeira, você está acordado espiritualmente? Você está acordado espiritualmente? Isso é uma pergunta que nós temos que fazer todos os dias. Eu estou acordado espiritualmente? Você ainda chora na presença de Deus? Olha só, chorar na presença de Deus é você entregar aquelas suas aflições ao Senhor, confiar nele e não voltar a cometer os pecados. Confiar.
no Senhor? Você ainda se sente incomodado quando está longe dele? Quando está longe de Deus? São perguntas que temos que fazer todos os dias. Você está acordado? Ainda chora na presença de Deus? Ou se incomoda quando está longe dele? Preste atenção no que eu vou falar. Longe de Deus é quando você não busca em espírito e em verdade. Como eu falei aqui, tem muitos que vêm à igreja, mas estão distantes de Cristo. Então busque se conectar. Eu não sei o que você está passando na sua vida. E eu estou falando aqui, eu sei também que não é fácil. Que muitas coisas acontecem para que venhamos ter aquele sono espiritual, para que venhamos ter essa distração. Mas não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Amanhã pode ser tarde demais. E Deus está nos dando o hoje para recomeçar. Cabe a você. Não é ao pastor, é você. Se ajoelhar no seu quarto, seja lá onde você queira, e acordar. E se acordar espiritualmente. Segundo ponto. Entenda o tempo que estamos. Entenda o tempo que estamos. Veja aqui. Primeiro, eu tenho que reconhecer que estou dormindo. Segundo, entender o tempo. O tempo de hoje, vocês acham que dá para a gente estar dormindo espiritualmente? Não dá, meus irmãos. Não dá. O versículo diz, conheceis o tempo. Todos nós estamos conhecendo o tempo, onde tudo é normal, tudo não tem nada a ver. Agora, se você age de modo diferente, tem um posicionamento diferente, tem um caráter cristão, o mundo vai lhe tragar se você não estiver pronto, preparado. Então, veja o tempo. Não tem como a gente estar dormindo espiritualmente. Acorda. Vamos acordar. Vamos acordar, o tempo está acelerado. Cristo está voltando e a gente está aí dormindo. Como é que estão nossos vizinhos? Temos falado do amor de Deus para eles? Temos dado testemunhos onde estamos? Não é fácil, meus irmãos. Não é fácil. A vida cristã não é fácil. Mas temos um Deus que está conosco todos os dias. A palavra de Deus diz do início ao final que Ele está conosco todos os dias, em todos os momentos. Então vamos acordar. E aí, você acha, tem uma pergunta para vocês, você acha que no tempo que estamos vivendo, já falei, né? Dá para ficar dormindo? Paulo fala da urgência dos tempos de hoje. O que estamos vivendo, ele falou lá para a igreja de Roma, para os cristãos de Roma. E hoje, Deus está falando para nós da urgência espiritual, onde temos que falar do amor de Deus, onde temos que ter uma vida santa. E você está fazendo o quê? Vamos acordar. Primeiro, você tem vivido com consciência de eternidade? Consciência de eternidade é você estar pensando, buscando ao Senhor e já imaginando. Eu já imagino como vai ser bom lá em cima, com Deus. Uma vez, agora, recentemente, um amigo meu lá do trabalho, um colega, fez: Tiago, tu tem vida de outra religião? Eu tenho procurado fazer uma vez por semana, a gente senta ali na nossa área de almoço, ele fala da religião dele, eu falo da minha, e aí a gente vive uma boa. Aí ele chegou para mim e fez: Tiago, tu tem medo de morrer? Eu digo: eu não, mas não quero agora. Ele disse: como assim? Eu digo: tu quer morrer? Ninguém quer morrer agora. Mas eu não tenho medo. Eu disse a ele: o meu plano, eu sei que eu vivo o que Deus tem para mim e você também vive o que Deus tem para você, amém? Mas o meu plano é morrer agora. Ainda tem que ter um menino. Ainda tem umas igrejas para implantar, falar do amor de Deus. Ainda tem que aprender muito.
mas eu não quero, mas eu não tenho medo. Então, quando fala que você tem vivido com consciência da eternidade, que tem muitos que têm vivido só o seu prazer, só para o seu prazer, o hoje, viver o hoje, agora. Temos que viver sim o hoje, agora, em Cristo Jesus. Mas temos que pensar, essas atitudes que eu estou tomando, vai me levar para a vida eterna? Segunda, você tem aproveitado o tempo ou desperdiçado a vida com futilidade? Futilidade tem, né? Tem? Tem. Já vi ali, tem. Ficaram todo mundo em silêncio ali que falei e besteira. Quando eu falo assim, você tem aproveitado o tempo ou desperdiçado a vida com futilidade? Porque através do sono espiritual, nós deixamos de viver, de aproveitar o tempo que Deus tem nos dado, o hoje, o agora, para fazer algo diferente e viver aquilo que Deus tem para a gente. E temos vivido coisas fúteis, que não nos leva muitas das vezes a digamos assim, a confusões dentro de casa, dentro da igreja, futilidade que não nos leva a canto nenhum. Só perdendo tempo. Eu vou falar bem rapidinho aqui, falar em tempo. Aconteceu uma coisa comigo, há muito tempo atrás. O meu pai que me criou, como eu era um camarada meio, assim, não era ruim, eu não sou ruim, mas um cara teimoso, né, cabeça dura. E aí eu cresci num lar totalmente desestruturado. Totalmente. Eu vi a minha mãe, meu pai batendo na minha mãe. Né? Hoje eu falo, graças a Deus, assim, numa boa. Eu já pedi perdão a Deus, já reconciliei com a minha mãe. E é aí que eu quero falar com vocês em relação a essa questão dos tempos de hoje também. E aí chegou uma certa idade, meus 16 anos, eu vi meu pai bater na minha mãe. Eu sempre ia para perto dela, abraçava as pernas dela, para meu pai não bater na minha mãe. Mas só que aí apanhava eu e ela. E aí eu fui crescendo, fui vendo aquilo. E toda vez que eu passava, meu pai quando não bebia, era uma pessoa ótima. Mas quando bebia se transformava. E toda vez que eu passava pelo meu pai, eu pensava, eu vou dar um soco. Passava de agora. Mas não tinha coragem. Meu pai era grandão. E aí, o que é que acontece? Quando eu cheguei aos meus 16 anos, 17, eu digo, opa, já estava forte ou não estava, né? Só estava crescido. Eu digo, agora parou. Aí teve uma vez que ele foi bater na minha mãe, eu entrei na frente e aí a gente, né? Eu sei que eu saí da desvantagem, né? Ele era grandão, eu... Enfim, o que eu quero falar também é que eu enfrentei meu pai. Meu pai, eles se separaram, meu pai foi pro lado dele, eu fiquei com a minha mãe, e eu, com o coração duro, não queria conversa com meu pai, eu desejava só a morte dele. E aí chegou uma notícia, teu pai está doente. Eu quero que ele morra. Eu já estava indo para a igreja. Olha só. E aí ele foi ao hospital, saiu, depois voltou, aí foi para a UTI, ficou lá e minha mãe falou, meu filho, ele quer te ver. Eu digo, eu não quero ver. Eu resumi a história no caso do tempo. Meu pai faleceu e eu não tive como ver, como pedir perdão. Hoje eu falo uma boa, porque eu me arrependo, já pedi perdão a Deus, mas às vezes a gente precisa falar para a pessoa e ouvir dela. Se ela vai te perdoar ou não, não tem problema. Então veja que eu não aproveitei o tempo que ele estava vivo para pedir perdão. Eu fui fútil, pensei só em mim. E durante um tempo eu vivi com isso.
Vivi com isso, chorava todos os dias. Todos os dias. Até que Deus, eu entendi que Deus me perdoou. E isso foi uma futilidade que tem coisa que você não pode, não tem como voltar atrás. Por isso eu estou falando, faça o hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Ontem já passou. Então não perca seu tempo. Não desperdice seu tempo com coisas fúteis. Aproveite. Deus está te dando hoje para você acordar, para você ter uma atitude na sua vida, fazer algo diferente. Sair dessa mesmice. Saia daqui irradiante, exalando o amor de Cristo, a presença de Deus na sua vida. E isso começa dentro de casa. Porque na igreja é muito fácil ser crente. Tem muitos crentes aqui na igreja. Acho que aqui não tem. Aqui não tem jeito. Não tem. Chega na igreja, aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor. Fala com o irmão, fala com a irmã. Um amor grande quando chega em casa. Meu Pai. Só Jesus na causa. Graças a Deus que é só Ele. Então a transformação é isso. Começa em casa. O acordar é de casa. Para você acordar é de casa. Vamos para ir aqui o terceiro ponto. Para a gente já tá quase na hora, que eu disse que ia acabar de 12, mas vamos acabar antes. Terceiro ponto. Levante-se para agir. Levante-se para agir. Primeiro ponto. O acordar, primeiro ponto nós temos que reconhecer. Correto? Amém? Reconhecer que estamos dormindo e acordar. Segundo, temos que... Esqueceu? Não. Primeiro, temos que reconhecer o nosso sono, que estamos dormindo espiritual. E segundo, temos que entender o tempo que estamos vivendo, que não são fáceis. E terceiro, levante-se para agir. Veja que são propósitos, são iniciativa nossa. Eu não posso levantar a minha esposa, eu posso ajudá-la. Ela não pode me levantar, ela pode me ajudar. Muitas das vezes a gente joga a culpa no próximo. Ah, eu não faço isso porque... Vamos aqui, né? Eu não faço isso porque Carol não faz. Eu não faço porque não quero. Agora, esse fazer tem que ser bom para mim e para ela, como casal. Então, vamos levantar para agir. Vamos agir. É o que está faltando no nosso meio. Já acordamos? Amém? Amém. Acordar. Depois do susto, já acordamos, tá? E reconhecemos que estávamos dormindo. Dormindo. Entendemos o tempo e vamos agir? Eu tenho algumas práticas aqui. Vamos lá. Ações práticas. Bem simples no papel. Ações práticas. É isso mesmo que eu coloquei ali? Tá errado, não é isso. Ações práticas para interagir. Vamos lá. Primeiro, volte a se encher da palavra. Volte a se encher da palavra. Se alimente da palavra do Senhor. Eu tenho um problema. Por que eu falo às vezes? Eu tenho um problema sério. Eu não consigo decorar nada, gravar nada. Pode perguntar o meu número do telemóvel, eu não sei. Eu tenho um print da tela. Eu não sei. Mas nem por isso nós devemos parar de se alimentar. Eu não sei fazer certos pratos de comida. Um bacalhau na... Eita, eu não sei. Mas me diga que eu como. Vocês estão entendendo? Não é a situação, é a circunstância. Nós temos que nos alimentar da palavra do Senhor. A primeira prática é essa. Volte a se alimentar da palavra do Senhor. Segundo, rompa com os pecados escondidos. Aquele pecado de estimação que alguns têm.
Né? Eu tenho um engraçado, né? Eu posso confessar aqui. Se Carol guardasse antes um salgado, uma coxinha, um pastel, um risório, já era. Ela ia perder. Certo. Agora se fosse um chocolate, ia ficar lá. Aí vocês podem falar, Tiago, mas a gente está falando de pecado, de romper com os pecados escondidos. Meus irmãos, isso é pecado. Não existe pecadinho ou pecadão, não. É tudo pecado. É um pecado que se ela comprou a coxinha, for lá e vai ter confusão dentro de casa. É certo. Da mesma forma, o pecado espiritual. Se você não busca o Senhor e fica com esse pecado, digamos assim, de estimação, você não vai acordar espiritualmente. Terceiro, se envolva no ministério. Acabamos de ver, tem vários ministérios na igreja. Não tem aquela desculpa, eu não posso, que não quero, não sei. Tem. Se envolva com o ministério. E evangelize com ousadia. Fale do amor de Deus. Fale do amor de Deus. Faltou um? Volte a orar com intensidade, porque ficou na outra folha, exatamente. Primeiro temos que orar, falar com Deus, depois ouvir Deus, romper com os pecados, se envolver em algum ministério e falar do amor de Deus. Porque para a gente falar do amor de Deus, a gente tem que saber, aprender de falar. Meus irmãos, estou encerrando já. É hora de se posicionar, viver em santidade, voltar ao altar. É hora, não deixa para amanhã. Não deixa para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Paulo manda deixar as obras das trevas e vestir-se da luz. Você tem se vestido da luz de Cristo? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. Avivamento começa em mim e em você. Não queira que a igreja, o caminho Hermesinde, seja a igreja avivada se você não é avivado. O avivamento começa em casa, através da sua vida, do arrependimento e do seu envolvimento, da sua entrega para Deus. E aí vamos vir para a igreja, viver aquele avivamento, todos nós juntos, e incendiar a Hermesinde, Portugal e o mundo. Opa, fizeram assim, incendiar espiritualmente, né, irmão? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, perdoe. Ainda bem, obrigado. Ai, meu Deus, perdão. Vê esse fogo do Espírito, tá bom? É muito bom, obrigado. Então, esse avivamento começa com nós. Eu ouvia muito dizer, vou para a igreja tal, porque o irmão lá é fogo espiritual. Eu dizia, cuidado para você não se queimar com o fogo dos outros. Acenda o seu fogo espiritual. Tá bom? Soldado dormindo durante a guerra não vence batalha. Cristão dormindo no meio da batalha espiritual são vencidos. Como é que você está? Está dormindo? Ou quer acordar? É hora de acordar. Jesus está voltando. Há uma urgência espiritual sobre nós. É hora de abandonar a religiosidade, a indiferença e o comodismo, que tem acabado com a nossa vida espiritual, o comodismo. Eu faço uma pergunta para vocês. Você sente que está dormindo espiritualmente? Queria que vocês baixassem a cabeça nesse momento. Vamos refletir um pouco. Você sente que está dormindo espiritualmente? O Espírito Santo te chama hoje. Desperta. Sacode a poeira e volta ao altar. Hoje é dia de decisão. Essa decisão não é minha. A minha já tomei. É sua. Você quer acordar? Ou quer continuar dormindo? Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida e você está dormindo. Então acorda para viver os planos, os propósitos de Deus na tua vida. Está passando o tempo. Os tempos não são bons. Deus quer que venhamos acordar.
viver uma vida santa, dar frutos. E nesse momento, eu queria que você no seu canto, se você sente o desejo de tomar espaço, de acordar espiritualmente, ou aquele que ainda não teve um encontro verdadeiro com Cristo, que queira ter, que orasse comigo. Não precisa orar em voz alta, mas eu vou fazer uma oração aqui, espero que você que deseja acordar, ore comigo. Vamos lá, diz assim a oração: Senhor, desperta o meu espírito, perdoa a frieza, o comodismo e a distração que tem me afastado da tua presença. Acende de novo a chama do teu Espírito Santo em mim. Quero te buscar de verdade, viver com propósito e impactar este mundo. Desperta a tua igreja, desperta o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tempo é hoje. Acorda, espera. Não deixa para amanhã que você pode viver hoje.